E fala galera, beleza? Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje galera, é dia de Marvel United, é dia de aprendermos a regra desse joguinho aqui que cativou a galera aqui na Matilha. Isso mesmo, Marvel United traz aí um misto de simplicidade e jogabilidade rápida, que traz aí uma sensação de querer jogá-lo várias e várias vezes de forma repetida. Bom, mas hoje não é dia de falar nossa opinião de Marvel United, e sim de apresentar as regras desse jogo. Então já vai deixando aquele like aí para fortalecer o canal, se inscreve no canal para receber mais conteúdo aí de Marvel United, segue a gente também lá no Instagram. Se você está chegando aqui agora, não conhece board game, dá uma olhada nas regras desse jogo aqui, que é uma ótima porta de entrada para você que está querendo começar no hobby. Ainda não tem no Brasil esse jogo, é só por importação, mas o inglês dele é bem básico, possui pouco texto nas cartas, então é facinho de assimilar aí as regras desse jogo. Com esse vídeo você vai sair jogando Marvel United facilmente, sem sombra de dúvidas. Então bora lá para a mesa para a gente ver o vídeo de regras do Marvel United. Bom galera, como o nosso vídeo de regras sempre segue esse padrão, vamos começar aí explicando o que? O setup do jogo, né? Primeira coisa que você vai fazer em Marvel United é escolher o vilão que você vai querer enfrentar na partida. A caixa base aí vem com 3 vilões: Ultron, o Red Skull e o Taskmaster, né? Que é o Caveira Vermelha, o Treinador e o Ultron aí, alguns conhecidos no cinema e outros não. Bom, nós vamos pegar aqui então o Caveira Vermelha para dar aí de exemplo da nossa explicação de regras. Escolhido o vilão, você vai pegar aqui, ó, o dashboard do vilão, tá? Você vai posicionar o dashboard do vilão no centro da mesa e você vai colocar aqui a carta do vilão no encaixe, no espaço específico para ele. No caso do Caveira Vermelha, tá galera, ele usa esse tokenzinho azul aqui, que é o token de tracker, que você vai colocar aqui no plot, né, no plano maligno do Caveira Vermelha. Feito isso, agora você vai precisar setar os locais, tá? O jogo, a caixa base, vem com 8 cartas de locais. Cada local tem efeitos diferentes aí no jogo, e você vai, desses 8, você vai embaralhar eles, e você vai então sortear 6 locais e colocar em volta aqui na onde a gente colocou o tabuleiro do vilão. Sorteando aqui os 6 locais, você vai colocar um local por vez e vai colocando eles aqui em volta do tabuleiro do vilão, tá? De modo que eles rodeiem aqui o centro da mesa. Colocando aqui então 6 locais. Em cada um dos locais, tá pessoal, tem aqui o que, ó? Tem, ó, o rostinho ou de um civil ou de um bandido. Então o que que você vai fazer? Em cada um lá dos locais, você vai colocar um civil ou um bandido que corresponde ao quadradinho aqui dele. Colocado aí então os civis e os bandidos, você agora vai encontrar aqui as 3 missões, tá? As 3 missões aqui são salvar os civis, tá? Limpar os planos malignos do vilão e derrotar os bandidos. Aqui nós temos 3 espaços, tá? Aonde você vai colocar em qualquer ordem, não importa a ordem que você vai pôr, essas cartas aqui que os jogadores deverão aí cumprindo durante o jogo. Eu vou explicar isso aqui com mais detalhe, tá? Enquanto nós estivermos falando da regra. Outra coisa importante é você separar aqui as 6 cartas, tá? De treat do vilão. Cada vilão possui aqui 6 cartas.
e se você reparar, respectivo a 6 locais. O que você vai fazer então? Você vai embaralhar essas 6 cartas de treat e você vai colocar aqui de modo aleatório elas, de modo que elas tampem o efeito de fim de turno de cada um aqui dos locais que nós temos disponíveis aqui na nossa partida. Cada uma dessas cartas tamparam aqui então um efeito de fim de turno. Você também vai encontrar aqui o deck do vilão que você estiver jogando, né? Obviamente vai ter a imagem dele aí atrás e você vai pegar esse deck e você vai embaralhar. E agora é o momento que você vai fazer o quê? Você vai escolher aonde o vilão vai começar, tá? Você pode fazer isso. Se você colocar o vilão aqui, por exemplo, vou colocar ele aqui na mansão dos Avengers, o Caveira Vermelha foi lá atacar a mansão dos Avengers, você já deixa o deck dele ali do lado. Outra coisa aqui que eu não falei, e ainda bem que eu lembrei a tempo, aqui nas cartas de local, do lado da onde você coloca aqui o treat do bandido, tem um espaço para uma caveirinha. Então você vai colocar esse token de caveirinha aqui em cada um desses locais. Pronto. Agora o nosso setup aqui está quase completo. Os jogadores vão escolher aí então qual herói eles vão querer jogar aqui em Marvel United. Vamos simular aqui uma partida para 2 jogadores, tá? Então o primeiro jogador aqui vai jogar de Capitão América e o segundo jogador aqui vai jogar com o Hulk. Então os jogadores vão pegar os respectivos decks dos seus personagens, tá? Cada um vai pegar todas as cartas do seu personagem. Aqui o jogador com as cartas do Hulk, eles vão embaralhar e eles vão colocar aí as suas cartas na sua área de jogo. Vão pegar as miniaturas dos seus personagens e vão colocar no local exatamente contrário a onde está o vilão. Então, se o vilão está aqui na mansão dos Avengers, nós vamos colocar aqui no quartel de polícia de Nova York, estando diretamente contrário aí aonde está o vilão. E como nós setamos a partida para 2 jogadores, nós vamos ir lá na fichinha do Caveira Vermelha. E aqui nos informa que em 2 jogadores o Caveira Vermelha tem aí um total de 4 pontos de vida. Então nós vamos pegar aqui 4 tokens de vida e vamos colocar esses tokens de vida ali na área do Caveira Vermelha. Note que existe algumas cartas de treats do Caveira Vermelha, da qual são vilões, por exemplo aqui ó, a Madame Hydra, e ela tem o que? 5 de vida. Então você vai fazer o que? Você vai pegar a quantidade também de tokens expressa aí na vida de cada um desses bandidos, desses capangas, e você também vai colocar aqui em cima da ficha deles. Bom, galera, agora sim o nosso setup aqui para uma partida de Marvel United está pronto. Feito esse setup, nós vamos passar agora para a explicação das regras, tá? A primeira coisa a ser feita em Marvel United é o turno do vilão. O vilão vai ser aí o primeiro a jogar. E como aqui que é resolvido o turno do vilão? A primeira coisa a ser feita é comprar uma carta do plano maligno do vilão e resolver esta carta aqui de cima para baixo, tá, pessoal? O que isso quer dizer? O primeiro número aqui indica o número de espaços ali de cartas de local que o vilão vai se movimentar em sentido horário. Então, aqui no nosso exemplo, o Caveira Vermelha se movimentaria 2 espaços parando aqui nos laboratórios Stark. Note que aqui nos laboratórios Stark nós temos
uma carta, tá? De threat do vilão, e essa carta tem este símbolo aqui. Este símbolo indica que toda vez que o vilão parar em um local que possua esse símbolo, tá? Então ele tem que parar no local que tem esse símbolo, ele ativa o que está escrito aqui no texto. Tá, galera? Então o vilão parou numa carta que possui esse símbolo, ele vai ativar o que está escrito aí no texto. Logo depois, então, do movimento, nós temos aqui a palavra ban. A palavra ban indica que você vai precisar resolver o ban descrito na carta do vilão e também o ban descrito em todas as outras cartas de threat que contenham a palavra ban. A primeira coisa é resolver o ban da carta do vilão. No caso de cada vilão tem um efeito diferente para essa palavra. Depois de feito isso, você vai procurar aqui no tabuleiro todas as cartas que também tenham um efeito ban descrita e vai realizar cada um deles seguindo aí a ordem no sentido horário do tabuleiro. Realizado o efeito de ban, agora é o momento de você adicionar bandidos ou civis. Note que nós temos 3 quadradinhos aqui e cada um desses quadrados representa um local aqui no nosso tabuleiro. Aonde o local que tem a seta indica que é o local onde o nosso vilão está. Nós teremos que adicionar então a quantidade de bandidos ou civis, vai depender do que a carta mandar, na ordem em que está descrita aqui, em sentido horário, tá, galera? A carta aqui está indicando para nós então que nós precisamos colocar bandidos nos espaços aonde está o caveira vermelha e também nos espaços adjacentes ao caveira vermelha. Como nós vamos fazer isso? Em sentido horário, nós vamos ver aonde está o caveira vermelha e em sentido horário nós vamos colocar bandidos não contando a partir da onde está o caveira vermelha, o sentido horário, tá, galera? Em sentido horário a partir da rotação do jogo. Isso quer dizer que neste local que está adjacente ao local aonde está o caveira vermelha e ao primeiro local no sentido horário da carta, nós vamos então adicionar aqui um bandido. Agora sim, no local aonde está o caveira vermelha, nós vamos adicionar 2 bandidos. E aqui, como vocês podem ver, não cabe mais bandido. Isso vai gerar aí um efeito de transbordamento que eu já vou explicar. Vamos só terminar de explicar aqui o conceito de colocar os bandidos. E agora nós vamos colocar mais um bandido no outro local, no espaço aí adjacente aonde estava o caveira vermelha. Toda vez que você precisar colocar aí um bandido ou um civil e não tenha mais espaço para você colocar o bandido e o civil, como foi o caso aqui, você vai precisar resolver o efeito de transbordamento, que é o efeito ali de overflow, que é descrito na carta de cada um dos vilões. Cada um dos vilões aqui tem um efeito de overflow diferente. E você aí vai realizar esse efeito de acordo com cada um dos vilões. Cada vilão tem uma mecânica diferente e um efeito de transbordamento diferente na regra. Bom, e por último, galera, algumas cartas do vilão têm um efeito especial aí descrito num texto que você também vai precisar resolver de acordo com o que tiver escrito no texto do vilão. Algumas cartas possuem e outras cartas não possuem. Bom, depois que você jogou a carta do vilão, você vai colocá-la, posicioná-la aqui na mesa, tá? Como a primeira carta da sequência. Esse foi o turno do vilão e o vilão sempre começa jogando. Agora é o momento dos nossos heróis jogarem. Cada herói vai ter aí uma mão inicial, tá, galera? De 3 cartas. Cada herói inicialmente vai estar com 3 cartas na mão. Os jogadores então vão decidir qual herói vai começar jogando. Isso é importante porque depois de decidido o jogo sempre vai rodar em sentido horário a partir desse herói que começou o jogo.
Bom, no caso aqui, então, o Capitão América vai começar jogando. A primeira coisa a se fazer no turno do herói é comprar uma carta. Então, além das 3 cartas na mão, o herói aqui, o Capitão América, vai comprar uma 4ª carta. Então, agora o Capitão América tem que jogar uma carta aqui na linha de história. Todas as cartas que vão sendo colocadas aqui são chamadas de linha de história. O Capitão América vai escolher uma das suas cartas na mão para que ele possa jogar estas cartas. Cada carta, vocês podem ver que tem um símbolo e cada um desses símbolos é considerado uma ação e cada um deles tem um efeito. Nós vamos explicar todos os símbolos agora. O primeiro símbolo que nós podemos encontrar na carta é essa setinha verde de movimento. Esse símbolo aqui nos diz o quê? Que quando o herói posiciona a sua carta na linha de história, ele ganha imediatamente o direito de se mover uma área em qualquer uma das direções adjacentes da onde o herói esteja. Então, no caso aqui, o Capitão América, ele poderia se mover aqui para o Central Park com essa ação, ou ele poderia se mover para o aeroporto aviões da SHIELD. Outra ação possível aqui nós vamos encontrar é a ação de causar dano, de dar soco, porrada nos inimigos. Com uma ação aqui na linha de história, o jogador pode escolher causar 1 ponto de dano. Esse 1 ponto de dano pode ser causado para derrotar um bandido. Quando o jogador escolhe fazer isso, ele causa 1 ponto de dano num bandido que se encontre no seu local. Mas fique atento, porque as cartas de Treat, às vezes elas adicionam regras ao local. No caso desse, cada bandido nesse local precisaria de 2 pontos de dano para ser derrotado. Então, apenas 1 ponto de dano do Capitão América não seria o suficiente. Mas vamos imaginar que esse efeito não estivesse ativo. Se o Capitão América escolhesse derrotar esse bandido viria aqui para a carta de Defeat Thugs, aonde os inimigos derrotados são colocados. No caso desse token ter sido descartado e não derrotado, ele não vem para cá, tá, galera? Ele é descartado. Para cá só vem os bandidos que são de fato derrotados. Eu vou explicar o que acontece quando uma dessas cartas se completarem. Ainda aqui com a ação do soco, o jogador também pode escolher causar 1 ponto de dano em um dos capangas que estão espalhados aqui pelo tabuleiro. Aqui, se o Capitão América estivesse na área da Madame Hydra, ele poderia causar 1 ponto de dano, tirando 1 ponto de vida da Madame Hydra. Ou, tá, galera, caso os jogadores estiverem na área do vilão e estiver disponível, eles poderiam aí passar a causar dano no vilão. Porém, o vilão só recebe dano quando 2 dessas missões aqui foram completadas. A partir daí, o vilão vai poder começar a receber dano. E os jogadores vão vencer o jogo se eles conseguirem derrotar o vilão. Outro tipo de ação que pode ser feita é essa estrela aqui, tá? Que o jogo dá o nome aí de ação heróica. Quando um jogador usa um símbolo de ação heróica, ele pode salvar aqui, no caso, um civil que esteja na sua área. Ele vai fazer o mesmo processo que se faz com os bandidos. Vai colocar o civil lá na missão de civis salvo. Se por qualquer motivo esses civis tiverem que ser descartados ao invés de serem salvos, eles também não são colocados lá, e sim descartados. Outra coisa que dá para fazer aqui com a ação heróica é resolver uma missão no local aonde o herói esteja. Note que essa missão aqui possui 3 espaços de ação heróica. O jogador então pode gastar um símbolo de ação heróica para pegar um token de ação heróica e colocar aqui para sinalizar agora que precisa de mais 2 tokens para que essa missão seja completa. Quando os jogadores conseguirem completar 3 aqui, colocar 3 desses tokens, essa missão aqui é completada. A carta de Treat vai ser descartada. Este tokenzinho roxo aqui vai ser removido e também colocado aqui na carta de Clear Treats, habilitando aí mais uma possível missão que os jogadores possam completar.
E além disso, os jogadores ativarão o efeito de fim de turno de um local. Isso quer dizer que a partir de agora, todo jogador que terminar o seu turno aqui poderá usufruir do efeito de fim de turno deste local, porque ele tirou aqui a carta de tweets que estava bloqueando este efeito. Outro símbolo que pode ser utilizado é este símbolo aqui, que é conhecido como Coringa. Quando o jogador faz uso desse símbolo, ele pode escolher qualquer uma das 3 ações disponíveis: movimento, causar dano ou ação heróica. Ele fica à vontade para escolher quais dos símbolos ele vai querer fazer. Outro detalhe é que algumas cartas possuem um efeito especial, como a carta Liderança aqui do Capitão América, que dá um Coringa para qualquer jogador que esteja no jogo. Você também pode resolver os efeitos especiais das cartas, tá, galera? O que eu posso dizer sobre as ações? Você realiza as ações na ordem que você quiser. Tem algumas cartas que possuem mais de uma ação, por exemplo, essa tem 2 Coringa. Você pode realizar elas na ordem que você quiser. E outro detalhe, note que o primeiro jogador jogou e não havia nenhuma outra carta de herói para que ele pudesse fazer uso. Agora, depois que o Capitão América jogou, seria a vez do próximo jogador a jogar. E o próximo jogador seria o Hulk. O Hulk, ele compraria também uma carta aqui do seu deck, como efeito de começo de turno dele. E quando o Hulk jogasse a sua carta na linha de história, o Hulk poderia não só usar os 2 símbolos aqui da carta que ele usou, como ele também pode usar o símbolo da última carta de herói jogada. Isso mesmo, isso simula a cooperação dos heróis. Nesse caso, o Hulk poderia usar o Coringa do Capitão América e os 2 socos que ele mesmo jogou. E ele pode usar esses símbolos em qualquer ordem. Ele poderia usar o Coringa do Capitão, o soco dele e o soco dele. Ou ele poderia usar o soco dele, o Coringa do Capitão e o outro soco dele. Ele pode mesclar as ações da forma como ele quiser. Após o Hulk ter jogado, o Capitão jogaria novamente, comprando outra carta e posicionando aqui outra carta na linha de história. E agora o Capitão poderia se beneficiar da última carta jogada, no caso pelo Hulk, também utilizando os símbolos do Hulk e os símbolos da sua própria carta jogada, o que para mim trouxe uma temática de cooperação entre os heróis muito divertida e funciona bem no jogo. Bom, após os heróis terem jogado 3 cartas de herói, então toda vez que já tiver 3 cartas seguidas aqui na linha de história, é a hora do vilão jogar novamente. O vilão então vai comprar uma carta de plano maligno e vai posicionar aqui e resolver os seus efeitos, como eu expliquei aí no início do vídeo, no turno do vilão. Quer dizer que cada vez que os heróis jogaram 3 cartas de herói, os jogadores agora jogam novamente após o vilão ter jogado. E note que o Hulk poderia jogar e poderia ainda fazer uso da última carta de herói jogada, mesmo que tenha uma carta de vilão aqui no meio, tá, entre as cartas. Ainda assim, o Hulk faz uso aqui da última carta jogada, mesmo que a carta de vilão esteja no meio, interrompendo a sequência. O jogo vai seguir essa sequência de jogo basicamente até o final. Fique atento, vamos explicar agora aqui o que acontece quando você completa missões. Quando os jogadores vão aqui completando missões, toda vez que, por exemplo, eles encherem aqui de capanga, essa missão será completada e imediatamente será aberto o primeiro efeito na linha. Aqui diz que o vilão agora vai jogar a carta dele toda vez que 2 cartas de heróis tiverem sido jogadas. Isso muda toda a configuração aqui no jogo. O vilão passaria então a jogar a sua carta após 2 cartas de herói na sequência e não mais após 3 cartas de herói na sequência. Outra coisa importante, que se os jogadores, por exemplo, completarem aqui a última missão que está na linha,
Mesmo que eles completaram a última missão, eles não desbloqueiam imediatamente aqui o último espaço. Na verdade, eles deslizam todas as missões e o primeiro espaço da esquerda para a direita que se considera válido. Note que quando os heróis completarem 2 missões, o vilão se torna vulnerável a levar dano, e a partir deste momento, os heróis que estejam lá no espaço do Caveira Vermelha vão poder começar a causar dano nele. Caso os jogadores venham aqui completar uma 3ª missão, eles vão imediatamente comprar uma carta do seu deck. Bom, e como é então que os heróis levam dano? Não é só os heróis que ficam batendo no vilão. O vilão também ataca os heróis. Toda vez que o vilão ou qualquer outro efeito de jogo causar 1 ponto de dano nos heróis, os heróis precisam descartar da sua mão, tá, uma quantidade de cartas igual ao número de pontos de danos que eles levaram, mas colocando a carta por baixo do seu deck, tá? O que isso vai dar como efeito? Você sempre vai ter uma carta a menos na mão para cada vez que você leva um dano. Dito que por regra aí básica, você sempre vai estar comprando apenas uma carta por rodada. Bom, o que acontece se eu precisar descartar cartas no fundo do meu deck e não tiver nenhuma carta na mão? O meu herói se torna nocauteado. Eu vou então deitar a miniatura do meu herói quando ele se tornar nocauteado e vou imediatamente realizar um efeito de ban descrito na carta do vilão. Caso o efeito de ban descrito na carta do vilão venha nocautear a mais heróis meus, outro efeito de ban pode ser desencadeado como efeito de um novo nocaute de herói, gerando aí um combo para o vilão. Bom, galera, e como é então que o vilão ganha o jogo? O vilão ganha o jogo se ele completar o plano maligno dele. No caso aqui do Caveira Vermelha, a carta dele nos informa: se esse token, que essa trilha de medo chegar no 20, o Caveira Vermelha imediatamente vence o jogo. Outro modo que o vilão ganha o jogo é se o seu deck aqui de plano maligno for jogado a última carta dele. Se esse deck acabar, o vilão também vence o jogo. E outra forma aqui do vilão vencer o jogo é se os heróis não tiverem cartas, ou seja, se o herói não puder jogar uma carta, ele vai perder o jogo. Bom, galera, e o jeito dos heróis vencerem o jogo é derrotando o vilão, zerando a sua vida. Marvel United, regras muito simples, muito fácil de jogar. Espero que vocês tenham aí compreendido bem a regra. Não tem segredo, tá aí um jogo para você apresentar para quem estiver começando no hobby, porque realmente é muito fácil de se jogar o Marvel United e divertido. Gostou do nosso vídeo de regra? Então deixa aquele like para fortalecer o canal e também se inscreve para você continuar recebendo o conteúdo da Matilha e de Marvel United. Beleza, galera? Alucard se despede. Aquele abraço e até a próxima.